Olá, seja muito bem-vindo ao nosso SA Cash. Esse é um canal para você aprender, se desenvolver. E ó, empreendedor, empresário, a gente só traz gente fera aqui para conversar com você. E hoje eu tô com um cara que é um diferencial dentro do empresário residencial, o cara que consegue aí crescer, prosperar, e ele vai trazer um assunto que você precisa saber. Os próximos anos, muitas coisas estão acontecendo. Já é a nossa realidade, né, Rodrigo? Estou aqui com o Rodrigo Terral, especialista em energia renovável. E aí, Rodrigão, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, bom dia, boa noite. Olá, pessoal. Rodrigo, energia renovável. As pessoas estão tentando entender o que é. Já começa falando por aí. Energia solar, energia renovável, é tudo a mesma coisa? Energia solar, na verdade, é um tipo de energia renovável, né? A gente tem diversos tipos. E hoje é a energia renovável mais eficiente. Então, quando você fala aí do futuro, a gente fala de duas coisas muito latentes no futuro, muito importantes no futuro, que seria inteligência artificial e energia renovável. E energia, de uma forma geral. Então, o solar hoje é brutal, é o mais eficiente de todos. É o mais eficiente de todos. Sim. O pessoal fala que o Brasil é um dos melhores países para isso prosperar, crescer cada vez mais. É verdade? O Brasil é o terceiro país, se é? a gente for olhar em matriz elétrica, ele é o terceiro país mais proeminente em energia renovável. Claro que ele tem uma matriz elétrica muito forte, que é a hidrelétrica, que hoje ainda é preponderante, mas o solar vem disparando na frente. Ano passado, inclusive, passou o eólico. E, sem dúvida nenhuma, tanto em geração distribuída, que é aquela geração próxima do local de consumo, né? Ou no local de consumo, próxima do local de consumo, que todo mundo conhece quando você olha o telhado e vê as placas em cima, quanto em geração mais centralizada, enfim. O Brasil realmente se destaca. Tu pega aí um cara que tá gastando ali uns R$ 500, Rodrigo. O que esse cara faz? Ele tem lá a empresa dele, ou então na casa dele. Como é que a energia solar já pode ajudar ele? Ele consegue já ter aí uma diferença em relação a botar uma placa e pagar próximo a isso, sei lá, mensal? Como é que faz? Fala aí. Cara, é absurdo. Hoje, uma pessoa que paga uma conta de 500, que é uma média de uma conta de uma família que tem um consumo mediano, né? Se a gente projetar esse gasto para 25 anos, que é o tempo de garantia da placa, a placa ela tem uma garantia de geração de 25 anos. 25 anos. Se a gente projetar essa conta no acumulado para 25 anos, esse cara vai gastar R$615 mil ao longo de 25 anos. Nossa. Você imagina o que ele faz com R$615 mil? Se ele resolve dar um corte nisso, o solar vai gerar de economia para ele R$500 mil. 495 para ser exato. 495 mil reais economizados que ele deixa de jogar no lixo. O problema da automatização dos processos, e aí serve para tudo, né? Sim, a conta de energia é um desses processos, e que você não vê o buraco que você está se enfiando. Então a gente costuma falar o seguinte: quantas famílias, às vezes, acabam até não brigando por conta de uma conta de energia. Acontece direto. Você deixa de ter o comodismo, né? O conforto, e aí é aquela história de pai brigando com filho, marido brigando com esposa e vice-versa, por conta de uma conta de energia que não está te gerando conforto. E além de não te gerar conforto, isso está te roubando sonhos. Porque quando você projeta uma conta de R$500, de R$1.000, de R$700, que seja, você está falando um valor realmente exponencial ao longo de 25 anos. 25 anos, 30 que seja, enfim. Faz diferença hoje na casa da pessoa, né? Essa projeção, né, do que está acontecendo no mundo, você imagina o que vai acontecer daqui a 10 anos? Todas as casas vão estar com energia solar? É essa a proporção que pode acontecer no Brasil? 10 anos, mais ou menos, não? Então, nesses 12 anos, 13 anos que a gente tem o fotovoltaico crescendo no Brasil e no mundo, e muito por conta da entrada da China no processo, né? Depois que a China entrou, o quilowatt solar caiu absurdamente, teve uma aceleração desse negócio. A gente teve uma expansão muito grande. Então, quando a gente fala de uma matriz hidrelétrica, que é a energia que a gente usava, que seria representante aí mais de 100 gigas, hoje o solar já bateu 50 gigas de capacidade instalada. Só que você continuar fazendo essa projeção com essa mesma intensidade é complicado, porque a gente acaba encontrando algumas barreiras políticas. Políticas. Enfim, legislação, etc. Para você hoje fazer uma instalação de uma grande usina, você tem que ter um parecer técnico.
Aham. E esse parecer técnico, ele tem a ver também com questões técnicas, mas o lado político pode acelerar isso. Você consegue espaço em áreas rurais, tá? É onde você consegue um espaço, uma metragem quadrada mais viável para você construir uma grande usina para distribuir solar para todo mundo. Ok. Para distribuir energia através de solar para todo mundo. O problema é a infraestrutura energética local. A infraestrutura energética dessas áreas rurais, ela acaba não comportando o volume de grandes injeções de energia. Me fala um pouquinho na prática, porque assim, no Rio de Janeiro a gente tem a Light. E aí fica aquela dúvida, então a Light vai falir? Como é que funciona? Vai trocar minha conta? Eu coloquei a placa e aí eu começo a receber aquela energia e recebo a conta da Light e não recebe. Como é que funciona essa dinâmica na prática? A Light ela é distribuidora, né? Ela não é geradora de energia. Inclusive está em recuperação judicial, né? É uma outra questão. Mas a Light ela é um meio. Ela não está gerando energia. Então a energia é gerada no local, passa ali pelo fio da Light e chega na casa do cara. Exatamente. Que a Light faz a cobrança. Que poderia ser uma eólica, que não é o caso do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não tem parque eólico por conta de regime de vento. A maioria está concentrada no Nordeste. Mas sendo uma solar ou sendo uma hidrelétrica, ela só está distribuindo. Então, é um vetor desse processo. O que realmente vai fazer a diferença é o gerador. Só que o gerador precisa de usar o vetor, né? O meio para chegar na residência. Não adianta só gerar energia. Não, você precisa da distribuição. Tá, mas eu botei a placa no meu quintal, em cima da minha casa. Essa energia não vai descer ali no fio para minha casa? Como é que é isso? Ela ainda tem que ir para lá e para ir para casa? Então, você está plugado na rede de energia, lembra? Sim. Você está consumindo uma parte da energia que você está gerando, sim, no local. Só que você vai produzir um excesso de energia que vai ser injetado na rede da concessionária. Em algum momento você vai produzir esse excesso. Inclusive, isso é perfil de consumo. O perfil de consumo residencial normal é uma família onde as pessoas estudam e trabalham fora. A produção acontece de dia, é você ter um volume de energia por conta do sol sendo produzido e poucos equipamentos consumindo. Tem um baixo consumo ali. E aí onde você vai consumir mais? No retorno, à noite, quando não tem produção de energia. O que você fez com esse excedente de energia que você produziu durante o dia? Durante o dia tá todo mundo na rua trabalhando e tal, chegou em casa, ar-condicionado, liguei tudo, aí a energia que ficou do dia todo está acumulado ali. Não está acumulado. O que você fez com essa energia que você produziu durante o dia e não foi utilizada? Esse excedente é imediatamente injetado na rede da concessionária. Então você usa a rede da concessionária e essa energia acaba virando crédito, porque a concessionária, ao receber esse volume de energia, ela distribui para as residências e comércios que estão próximos para facilitar, inclusive, o trâmite de distribuição. Você, na verdade, está armazenando crédito. O teu relógio passa a ser um relógio bidirecional, aquele padrão de energia, ele passa a medir a energia que você injeta também. Então, à noite, você está consumindo crédito que você produziu durante o dia. Então, eu vou dar energia para a Light ainda, então gera crédito para eu poder utilizar em outro momento. Exatamente. Já ouvi falar, não sei se é verdade, eu consigo ainda direcionar essa energia para uma outra casa? Eu posso, então, ter o painel na minha casa e gerar energia para a casa da minha sogra, que está em outro lugar? Exatamente. Muito comum para quem mora em prédio, por exemplo, tá? E prédio que você não tem uma área onde você consiga atender os moradores. E você tem essa necessidade, como todo mundo tem, de consumo energético. E aí o que você faz? Você utiliza um espaço seu ou de algum parente, enfim, que tenha realmente um local disponível para você construir uma usina. A prerrogativa é a seguinte: você tem que ter um consumo total daquele local para o excedente ser redirecionado. Então, a gente tem que fazer uma modulação, a gente tem que criar um projeto que atenda totalmente a 100% daquele consumo local e consiga atender o excedente para ser redirecionado. Ah, entendi. E aí, quais são as premissas? Você tem que estar no mesmo estado, você tem que estar na mesma concessionária. Então, aqui a gente tem a Enel, a Energisa e a Light. Teria que ser Light, aqui no Rio de Janeiro. Okay. Light para Light, ou Enel para Enel, ou Energisa para Energisa. O Brasil, enfim, o Brasil também funciona da mesma forma. E a conta na mesma titularidade. E aí você consegue fazer essa distribuição. Vou te dar um exemplo, então. Meus pais, eles moram numa casa e dentro desse quintal tem outras casas. Fizeram umas kitnets e colocaram lá para alugar. Uhum. Dá para colocar um painel ali e dividir distribuir para as kitnets também e todo mundo pagar dividindo aquele valor? Sim. É possível? Sim. Você faz uma única usina
para gerar energia. A gente está falando o seguinte, tá dentro da mesma matrícula, aí tem outras questões. É o mesmo IPTU? Sim, todo mundo está no mesmo quintal. Todo mundo no mesmo quintal. Isso. Então, o ideal é que você faça a distribuição numa usina só. Você vai criar uma usina só e essa usina atende todas essas casas. Mais fácil a gente pensar é o seguinte, quando a gente tem IPTUs diferentes. Okay. E aí a gente cria uma usina para abater todo o consumo daquele IPTU e aí a gente conseguir direcionar o excedente para outros IPTUs. É o que a gente chama de consumo autorremoto. Que legal, cara. Pessoal, vocês já entenderam o quanto de economia dá para trazer para dentro da sua casa ou para sua empresa? A gente já vai falar também daquele consumo mais denso, né? E voltando aqui, então eu consigo fazer mais ou menos assim, ó. Todo mundo está no Rio de Janeiro. 3 famílias. Sim. Eu estou falando a minha, meu pai e minha sogra. Sim. A gente investe ali para o local que tem um quintal melhor, sim, gerar energia. Sim. Fez ali uma usina. A Light não vai me mandar mais conta exatamente, ela vai mandar a taxa, não é isso? Vai te mandar a conta, você vai continuar recebendo da Light a conta. A conta vem da Light, Sim. Mas qual é o valor que vai vir ali? É o que a gente consumiu da placa? Porque o da placa... A placa Light não consegue enxergar a produção de energia solar, tá? Okay. Você tem um aplicativo que monitora isso. Então, o que a Light vai enxergar é a energia que você consumiu dela, a energia da concessionária, sim, e o que você injetou para ela poder fazer aquela conta de compensação na hora de te entregar a conta final. Então, o que você gastou de Light e o que você tem de crédito para poder abater e te dar uma conta final. Mas se a usina gera o crédito 100% da casa, daquele local... Abateu o consumo local. Só fazendo um adendo. Naquele local, ele só vai passar a pagar a tarifa de disponibilidade, que aqui no Rio de Janeiro é trifásica, R$100 e poucos, mais a iluminação pública e mais os impostos. É isso que ele continua a pagar, que não abate. Agora, todos os quilowatts vão ser abatidos. Tudo que ele consumiu vai ser abatido. Então, a conta dele da Light vai vir 100 e pouco. Mais ou menos isso. R$130. Aí é cada casa, exatamente, cada casa depende da iluminação pública, dos impostos, enfim. R$130. E eu consigo ainda distribuir o excedente para a casa da minha sogra e para a casa da minha mãe, por exemplo. Perfeito. E aí a gente... Desde que estejam na mesma titularidade. Você coloca a conta no mesmo nome. Todo mundo no mesmo nome. Todo mundo no mesmo nome, aí você consegue fazer a distribuição. Comprei contigo esses painéis, fizemos lá a usina. Não tenho noção de preço, se tu quiser falar até para a gente ter uma noção, ficar legal. E aí a gente dividiu aquele custo lá, pagando, que eu sei que já ouvi falar que dá para financiar hoje em dia, né, para fazer a instalação, tudo. Dividir. Vamos supor que deu o valor próximo do que é o valor da conta de cada um. E daqui a algum tempo a gente não tem mais nada para pagar, só vai ter aquela tarifa ali da Light para pagar. É isso? É esse o processo prático? Isso é um outro mito, né, que as pessoas têm, né? As pessoas têm alguns mitos com relação ao solar. Estraga telhado? Não. Se fizer um trabalho bem feito, não estraga telhado. Inclusive, a gente tem que olhar a condição do telhado antes de instalar para mostrar para o proprietário. Tem que ser no telhado, Rodrigo? O ideal é que seja no local onde não tem sombra. É um local disponível sem sombra. Só o máximo de tempo. Esse é o ideal, é o que a gente vai estar direcionando. Um outro mito, se chover, como hoje está acontecendo aqui fora, eu deixo de produzir? Não, se chover não deixa de produzir. Agora no verão, que a gente tem os primeiros raios solares antes das 5, o seu inversor já liga automaticamente nos primeiros raios solares. Então, tem insolação, tem irradiação solar? Se tiver irradiação solar, tem inversor funcionando. É claro que ele não vai funcionar a pleno, não vai te entregar o nível máximo de potência que ele poderia. E aí é com céu azul sem nuvem. Mas ele funciona com irradiação solar. E o outro mito, é caro. Essa questão não encaixa no meu orçamento. E a gente prova que isso não acontece. Existem projetos que a gente consegue fazer encaixe, tá? Das parcelas em 24 vezes sem juros, por exemplo, que é o que eu estou fazendo. Você deixa de pagar a conta de luz para pagar as parcelas. Então a gente faz aquilo que se chama de efeito de caixa zero. Você não tem custo adicional. Ou você pode alongar isso pegando um dinheiro prestado com um agente financeiro, com um banco que seja, para 72 vezes ou mais. Para você ter até um valor de prestação menor que a conta. Então, não existe hoje desculpa para alguém não ter o fotovoltaico em casa. É uma hemorragia financeira que a pessoa está tendo e ela está automatizada, não percebendo que ela está escoando um sonho para o ralo.
Que absurdo, né? É só uma questão de crença, realmente. As pessoas não estão ainda atentas a isso e poderiam estar utilizando desse benefício e não estão, né? É uma eficiência brutal. Eu fiz um momento aprendizado com empresários, onde eu trouxe um dado muito interessante, que um dia de energia no sol, de energia do sol na Terra, é capaz de abastecer o planeta inteiro por um ano. Um dia. E aí, em paralelo, eu vi um podcast com uma pessoa que é um expoente, e ele trouxe um dado que eu não sabia, também muito relevante. O Elon Musk está fazendo alguns dos projetos que ele está fazendo para os Estados Unidos, contempla você fazer os Estados Unidos se tornar autossuficiente em geração solar, tá? Em geração energética, utilizando o solar como base. Okay. Para isso, era preciso um quadrado de 160 quilômetros. 160 quilômetros quadrados de placa solar, que você consegue nos desertos americanos, do Arizona, do Nevada, para você abastecer os Estados Unidos todo. A gente está falando de um país com 400 milhões de pessoas, eu acredito, com um nível altíssimo de demanda energética. Então, para você ver que isso é uma fórmula eficiente de produção de energia, você não polui, você tem uma geração, principalmente essas distribuídas próximas do local de consumo, e você acaba com essa hemorragia financeira e com esse problema de segurança, né? Porque rede de transmissão envolve segurança. As nossas redes de transmissão são todas aéreas, né? Pensa só. Se você tivesse o modelo off-grid, que eu queria também oportunizar e falar aqui um pouquinho do que é o off-grid, você tem um sistema de bateria implantado. Ao invés de você estar plugado na concessionária, você é autossuficiente, passa a produzir sua própria energia, que é muito utilizado em área rural, onde a infraestrutura energética é muito ruim. E o cara precisa de manter a produção rural dele funcionando. Então, ele tem um sistema de fotovoltaico, de energia solar, e ele compra bateria para não depender da rede da concessionária. Calma aí, ele tem um painel solar que produz energia e fica naquela bateria ali. E gera energia para o consumo imediato. Ok, tá? E aí o que for excesso, o que for excedente, vai para a bateria, para ele utilizar à noite, enfim. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Acabou a luz do bairro. Boa. Acaba a luz também daquela casa que tem? Mais de 90% dos casos acaba, porque em mais de 90% dos casos, o modelo que a gente usa é o on-grid, é o plugado na rede elétrica, que é o modelo homologado aqui nos grandes centros urbanos, onde você tem a maior parte das instalações. Então, como você está plugado na rede elétrica, o seu inversor, que é o coração do sistema, está plugado na rede elétrica, o que vai acontecer? Acabou a luz no bairro, acabou a luz na tua casa, o inversor desliga, a usina deixa de produzir. Mas o que está ali, que já foi produzido, não adianta que não está guardado ali, foi enviado. Já foi medido no medidor bidirecional da concessionária. Já foi. Simplesmente zero, você deixa de ter produção. Como é que você poderia resolver isso? Você teria que ter um sistema de bateria e tá desplugado, ou você teria que colocar um sistema híbrido. Tá? Que é um sistema que, inclusive, o sistema híbrido foi recentemente, vamos botar recentemente, porque foi final de 22, homologado, e as concessionárias estão começando a abrir isso agora para os consumidores que querem ter os dois sistemas. Encarece muito o projeto? Alonga o retorno do investimento, ROI? Sim, alonga. Mas para quem tem essa necessidade, o sujeito vai ter 100% de garantia de energia, porque ele vai estar plugado na rede da concessionária e vai ter sistema de bateria para poder manter o negócio, a casa dele funcionando. É como se ele tivesse um gerador na casa dele. Exatamente. Maravilha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Está cada vez mais a gente vendo aí carro elétrico adoidado. No Rio de Janeiro, bombando. Como é que está sendo essa situação? Tem aquela... O cara para hoje em alguns lugares, né? Alguns condomínios já estão começando assim. Tem lá, parece uma bateria, sei lá o que é aquilo, e consegue carregar o carro. Sim. Como é que funciona isso? Explica um pouquinho. Carregadores veiculares. Carro elétrico é uma realidade que a gente não tem como fugir, tá? Não tem volta, então, né? Você tem uma pressão muito grande aí das indústrias, principalmente combustível fóssil, tentando, na verdade, não desmistificando, né? Mas tentando colocar um pouquinho de areia nesse negócio. A eficiência do motor elétrico é brutal. É um motor que tem infinitamente menos manutenção, além de uma série de outras questões ambientais que envolvem isso, ruído, sujeira, enfim, e a poluição que hoje tanto incomoda a gente. Fora os custos desse negócio. Então, o que a gente vê aí que é muito comum? A pessoa dizer que quem está investindo em veículo elétrico agora
a pessoa está comprando uma bomba. Por quê? Porque esse veículo para revenda vai ter um valor depreciativo infinitamente maior. E a bateria dele vai acabar e a não bateria tem como... é 2 vezes mais cara, enfim. Então vamos lá. Vamos lá. Ponto a ponto. O que aconteceu com o quilowatt solar ao longo dos anos está acontecendo com as baterias. A China entrou e os preços das baterias estão cada vez mais barato. O quilowatt solar na década de 90, se eu não me engano, era mais de $1. Sim. A gente está falando em menos de 10 centavos. Nossa. 10 centavos por aí, alguma coisa em torno disso. Bateria, se eu não me engano, o quilowatt chegou a custar $800. Hoje está menos de $100. E a tendência é descer. E, óbvio, outras tecnologias aparecerem. Então, o negócio está ficando mais eficiente em termos de autonomia, em termos de manutenção e os custos barateando. Tem uma empresa que me fugiu o nome agora, que é muito processo chinês mesmo, né? Eles produzem bateria e eles fazem o processo desde a mineração. Então, eles mineram o mineral, eles pegam o mineral bruto e transformam isso em bateria. Isso tudo para baratear em escala todo o processo. Então, quando você imagina essa depreciação do carro elétrico, vamos imaginar que aconteça. Você compra hoje um carro elétrico e daqui a 1 ano e meio, 2 anos, você vende esse carro 50% do valor que você pagou. Se o carro elétrico ele é 5, 6 vezes mais eficiente em termos de consumo do que o carro a combustão, o carro já se pagou há muito tempo. Esse 50% já foi há muito tempo. Você já botou no bolso há muito tempo. Então, assim, não tem como comparar em termos de eficiência. Isso é óbvio. Existe muito material especulativo. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê, principalmente com relação à fonte de energia na internet. Já ouvi falar de a bateria não tem como descartar do carro e não sabe para onde vai isso. Vai ser um lixo adicional, ninguém pensou nisso. Enfim, cara, você vai ver de tudo, é show de horror. Então, você tem que se aprofundar mais para entender o processo como um todo e ver que isso é um caminho sem volta. Teve uma matéria que eu vi que eu também achei super interessante, aliando a potência da inteligência artificial ao futuro da geração de energia. Aí quando você olha isso para carro elétrico, os carros que vão ser automatizados com robôs, com humanoides, faz todo sentido. Você hoje tem um carro que você tira ele para deslocamento da sua residência para o seu trabalho. Ele ficou horas na sua residência, ele se deslocou para o trabalho, ficou horas no trabalho parado. A gente está falando de um carro em média de 150 a 200 mil reais. Você tem um capital empatado só se deteriorando. Com a inteligência artificial e com essa vinda dessa nova geração de robôs humanoides, você vai dar ordem para o seu carro trabalhar para você, cara. Você fala, carro trabalha para mim. Enquanto você está lá no seu local de trabalho ou você está dormindo, seu carro está ganhando dinheiro para você, cara. Não, absurdo. Absurdo. Cara, se você for imaginar para onde esse negócio vai... Então, assim, tem empresas e negócios e países como a China, os caras estão em outro patamar. A gente não está entendendo. O carro, tu tá dormindo e o carro tá rodando no Uber. Para poder fazer um dinheiro. Nossa. A partir de uma ordem sua. Essa aí já valeu o podcast. Que demais. Não fazia ideia. Rodrigo, vamos voltar aqui a um ponto que eu acho importante para pessoas que estão aqui, né, que é dono de um comércio, que tem ali uma conta de luz de 2, 3, 4, 5, 10 mil reais. Esse cara, como é que ele pode ter um diferencial? Ou existe, né? Não sei se existe. Existe um diferencial para ele dentro desse mercado? O diferencial para ele é ele sanar esse problema, né? Primeiro resolver, né? Primeiro resolver. E um ponto que é muito legal quando a gente traz comércio, e é uma coisa que eu vejo muito, na maior parte das vezes a gente se depara com comércios alugados. Sim. E aí o que o comerciante fala? Não tenho interesse em investir porque o ponto não é meu. A gente está falando de retornos do investimento cada vez mais curtos. O que no passado era 7 anos, hoje você tem retornos de investimento em 1 ano e 7 meses, 2 anos, 2 anos e meio. E é muito comum em projetos assim. Aí você pergunta para o empresário, há quanto tempo você está com esse negócio? Há 20 anos. E ele tá ali gastando. E o cara continua com esse pensamento de que é alugado e vai continuar sem fazer nada, sangrando para a conta de energia. Assumindo aquele custo ali. Então, assim, quando você me fala de diferencial, para mim, eu só enxergo isso. O diferencial é tomada de atitude. O cara tem que tomar uma atitude, fazer um projeto
quantificar, trazer o numeral para ele poder analisar e ver que o negócio é viável para acontecer uma redução. Ele pode negociar junto ao dono do estabelecimento e... Ainda tem essa opção dele fazer uma negociação com o dono do estabelecimento ou, de verdade, muitas vezes a relação é uma relação fria, mesmo que não faça, que tenha uma imobiliária, uma corretora intermediando, mesmo que não faça, isso é benefício para ele. Saiu dali, ele carrega o sistema. Ah, pode fazer isso. Pode carregar o sistema. Leva o que é impeditivo? O sistema não é fixo. Então, a gente costuma comparar, quando a gente entrega o projeto, o sistema com outras fontes de renda tradicionais. E eu até brinco. Tem alguma coisa mais tradicional do que você colocar o patrimônio em cima do teu telhado, da tua cabeça? Porque você está colocando o patrimônio no banco, numa corretora, num fundo de investimento. Agora, e quando você está colocando em cima da tua cabeça? É como colocar dinheiro debaixo do colchão. Né? Só que fazendo dinheiro todo mês para você. Mercado livre de energia. Que raio de mercado é esse? Que até hoje eu não entendi. Esse mercado já existe há muito tempo, mas só os muito grandes participavam. Tá? Isso foi feito para poder incentivar e blindar esses muito grandes dos aumentos energéticos, né, de preços energéticos ao longo do ano. E esses caras compravam grandes estoques de energia, tá, para períodos de médio e longo prazo. Vamos colocar longo prazo, porque a gente fala de 2 anos em diante, a 5 anos. Isso foi aberto ano passado para todos os consumidores do grupo A, que são os consumidores de média e alta tensão. Então, se o empresário tem uma subestação de energia, ele precisa de ter uma demanda contratada, ele precisa de ter isso aqui é bem, como é um assunto bem específico, eu falo para você, empresário, que é consumidor do grupo A. Você já pode participar desse mercado. A gente trabalha com descontos de 20% a 40%. Isso vai depender da época que você negocia, mas em média seria isso, 20 e poucos % que você consegue comprando esses estoques de energia. Você compra de fontes geradoras do Brasil todo, que podem ser eólica, solar, hidrelétrica, enfim. A gente trabalha no renovável, então a gente foca eólica, solar. Você compra esses estoques de energia em contratos fechados. Então no Brasil todo está gerando energia. Sim. Isso vai para um mercado onde você tem empresas comercializadoras, você tem uma câmara que faz o controle disso e tem empresas comercializadoras que comercializam essa energia para essas empresas. Entendi. E aí, para essas empresas que estão comprando a energia. E aí você faz isso com contratos de 2 a 5 anos. Eu quero entrar em alguns erros, né, de uma forma geral, e a gente começar a falar sobre investimento nessa área. A pessoa tem um olhar de investimento. É possível um cara que tem um terreno muito grande, um terreno bacana ali, mas está sem uso. Ele pode entrar nesse mercado investindo ali para ser uma usina e é rentável? Como é que é essa relação financeira? Pode e tem a ver com aquela primeira pergunta, a segunda que você fez, sobre o futuro desse negócio. Que eu falei que tem um viés político, que a gente nem deve ficar entrando muito em podcast, é um assunto que foge do nosso controle, mas é o que a gente vê. Eu acho que o grande entrave do setor energético renovável do Brasil é a regulamentação, é um estímulo à produção, porque a gente é um país rico em sol e em vento, tá? Vento é uma questão que eu já ouvi dizer, não é minha área, eu tenho tentado me aprofundar, mas não é minha área, que existe uma problemática por conta das mudanças climáticas. Então, quando você constrói um parque eólico que é dimensionado para picos de vento que são X quilômetros por hora, com mudanças climáticas, esses picos de vento podem duplicar ou aumentar severamente e comprometer a produção do parque. Disseram, inclusive, que a Siemens, que é uma das maiores produtoras de eólico, né, tomou um prejuízo de 2 bi por conta desse setor. Enfim, não sei dizer ao certo, mas que esse setor não é um setor que está avançando como o solar avança. Já o solar é o que eu te falei, nada de braçada num país que é rico nesse tipo de energia. Então falta esse incentivo para a gente poder ampliar o número de usinas. E aí, quando você tem um terreno para você poder fazer a tua usina, o que você vai depender? Você vai depender da infraestrutura energética local. Como é que você vai saber se a infraestrutura energética, aqueles postes que margeiam o seu terreno, eles têm capacidade para receber grandes volumes de energia injetado? Você vai ter que pedir um parecer técnico para a sua concessionária. E só ela que vai poder te dizer se aquela rede é capaz de suportar aquilo. E se você vai ter que fazer investimento adicional, que na maioria das vezes
inviabiliza o projeto de construção da usina. Então, o que eu estou dizendo aqui, de forma simples? A gente tem potencial no Brasil de geração solar absurdo, a gente tem terreno à beça para gerar isso, só que a gente tem uma situação que não está sendo muito incentivada para a gente crescer nesse aspecto. E aí você poderia estar criando uma usina para investimento, para uma renda extra, aposentadoria, diversificação de portfólio, seja lá o que for, para beneficiar diversos consumidores, CPFs ou CNPJs, consumidores normais, residenciais ou comerciais, que estariam pagando uma conta mais barata através de assinatura. Sim. E isso está cada vez mais se esbarrando em entraves operacionais, técnicos, burocráticos, porque você não tem a viabilidade técnica local. Mas tu tem uma perspectiva positiva para esses entraves? Eu sempre tenho. Eu já ouvi de várias pessoas que são expoentes nesse setor as duas visões. A visão muito pessimista e a visão otimista. Você acha que eu vou acreditar em qual? Eu preferi acreditar em qual? Por que eu vou pagar para sofrer? Eu acredito que isso vai uma hora, o governo vai abrir os olhos, principalmente com os movimentos das pessoas referência. Hoje, quem é referência nesse negócio? Além da China, você tem esse Elon Musk que está aqui em cima do hemisfério, no hemisfério norte, fazendo o negócio acontecer para o governo americano. Então, se o cara cria uma situação onde vira um case, um chamariz para o mundo todo, num país continental como o Brasil, pô, só fazer acontecer. Não vai querer ficar de fora, né? É só fazer acontecer. Porque o mais importante para um país é você ter autonomia energética. Quais são os maiores erros aí, para a gente ir para uma última pergunta? Maiores erros na hora de investir nesse mercado? O que você vê aí que as pessoas mais pecam ou tem de crença aí que acaba não entrando? Na hora de você comprar um projeto solar? Exato, também. O que eu vejo? Você buscar preço a qualquer custo. Você está comprando um equipamento que tem, dependendo do tamanho do porte do equipamento, entre 5 e 12 anos de garantia produto, tanto inversor quanto placa. E tem 25 anos de garantia de geração. É um negócio assim que a gente não consegue traçar um paralelo. Me fala algum equipamento que você conheça que tem uma garantia desse porte. Equipamento que eu estou falando de uso nosso, doméstico. Sim, não conheço. Não tem. Então, você faz um investimento desse porte, colocando um negócio em cima do teu telhado, na tua casa, e você vai buscar só preço. Você está fazendo com quem? Aí eu chamo a atenção para um ponto que pode ser polêmico, mas eu vou chamar a atenção porque é o meu trabalho. Polêmica é aqui. A gente, há 2 anos atrás, a gente teve 32 mil CNPJs no Brasil com KNAI de solar, seja de venda, de instalação. 32 mil só com esse KNAI. 1.000 concorrentes. Nossa. 32 mil concorrentes. Quem são a maioria dessas pessoas? São pessoas autônomas que trabalhavam no ramo, normalmente, em engenharia, em construção, em elétrica, que se especializaram no negócio e aproveitaram o boom. Tá? Uhum. Você tem de tudo ali. Você tem gente muito séria e você tem gente que é zero séria. E é óbvio que tem gente que faz qualquer negócio para colocar um dinheiro para dentro. E aí, quando você vai competir com esses caras, o que os caras estão trazendo é preço. E o que eu trago no meu negócio? Eu trago uma especialização de 11 anos, eu trago mais de 2.500 usinas instaladas no currículo, de todos os tamanhos para todos os tipos de negócio. Eu trago uma marca como a WEG. Então, assim, você tem uma série que tem uma representação no Brasil. Então, Sim. assim, você tem uma série de questões que eu acho que é o principal alerta que eu faço para quem vai comprar um projeto solar. Você está colocando um negócio que é em cima da tua cabeça, que tem uma garantia absurda. Então, e é para tua família. A gente teve casos, inclusive, de equipamentos que pegaram fogo por instalação errada. Então, assim... Tá dentro da sua casa, né? Não vai escolher qualquer coisa. Não tem sentido, sabe? Eu olho assim, não tem sentido. E tem muita gente que faz essa troca por muito pouco. As pessoas, assim como não fazem conta de projeção, elas não conseguem fazer uma conta de diluição, que é pegar aquela diferença e diluir aquilo ao longo dos anos para saber, tá, esse projeto ficou, vamos lá, 1.500 mais caro, mas quanto é 1.500 diluído para 25 anos? Não é nada, é centavo. Para mês. Cara, é surreal. Então, assim, não faz sentido. Eu acho que esse é o principal ponto que eu chamo a atenção. Não faz nem... Então, Rodrigo, como é que o pessoal faz para contratar o Rodrigo? Conseguir ter a tua assessoria, tirar alguma dúvida,
A pessoa está interessada, já quer começar a entender esse mercado, quer colocar na sua casa, quer tirar alguma dúvida com você. Você atende esse cara? Como é que funciona? Atendo. Me chama no @Rodrigo Terral. A gente se fala no direct. E me segue lá para você acompanhar mais novidades do setor e ter mais assuntos aí para a gente poder conversar. Que bacana. Então repete aí pro pessoal. @Rodrigo Terral. Terral escreve como? Terra com L no final. Terral. Maravilha. Fácil de achar o homem. E vocês entenderam aqui o quanto isso pode evoluir na sua casa, fazer diferença no teu orçamento, fazer diferença no orçamento da sua empresa. E aí você vai estar ganhando ali uma forma também de ter um capital a mais, né? Conseguir trazer investimento para a sua empresa. Rodrigo, só para a gente fechar, o Empresários S.A., ele é um clube de negócio, quero deixar também esse convite para você, conhecer o Empresários S.A., fazer network, conhecer o Rodrigo pessoalmente, ele está aqui na unidade da Barra. Como é que foi a experiência sua no Empresários S.A., para a gente deixar um recado aí pro pessoal, e o que você está pensando aí para o futuro em relação ao Empresários S.A.? Tá. A experiência com o Empresários S.A. foi a melhor possível, conheci pessoas magníficas lá. A gente está fazendo muito negócio, então o negócio faz acontecer. E é um grupo que eu considero diferenciado. É uma forma leve da gente se reunir, da gente se ajudar. Eu lembro que, inclusive, você traz isso em todas as reuniões de apresentação do seu negócio, que é um case hoje sobre como combater a solidão empresarial naqueles momentos que você está precisando de ideia, de um novo olhar, de uma troca. E você tem uma riqueza muito grande ali de especialistas, né? Somos todos especialistas, cada um num negócio. Então, é um grupo que se autoajuda. Mas fica também um ponto de atenção e uma dica. Se você vai fazer parte de qualquer grupo de network, faça network de verdade. Porque fazer para bater ponto não vai funcionar o network. Parece óbvio que eu estou falando, mas acreditem, muita gente faz isso. A pessoa vai num jantar, a pessoa vai num grupo de network, eu acho que ela imagina que vai encontrar a fórmula mágica ou a conexão mágica, e essas coisas só acontecem com a entrega. O próprio network é a entrega, de você conseguir formatar ou criar conexões para colegas seus que possam render frutos lá. E isso é um sistema espiritual até, de Deus, de semeadura e colheita. Então você está semeando para que o network realmente aconteça na tua vida. Bater ponto, o pessoal bate ponto na igreja, bate ponto em casa, bate ponto. E o cara tem que ter noção aqui, o cara vai para academia para conversar, vai para o network e não faz network. Gente, fica aqui o convite para vocês. A gente está fechando aqui mais um programa maravilhoso para te entregar o melhor conteúdo possível para que você possa crescer, prosperar e fazer seu negócio também alavancar, ok? Qualquer coisa, o próximo contato aqui com o Rodrigo vai estar escrito também aqui na nossa descrição, e você pode também entrar em contato com o Empresários S.A. no nosso Instagram, @empresarios.sa. Espero no próximo podcast e fique com Deus e vamos avançar. Tamo junto. Um abraço, gente.